Boa tarde a todos. Estamos mais uma vez aqui reunidos para dar continuidade aos estudos do Livro dos Espíritos, que se realiza aos sábados, às 15 horas, na Casa do Caminho, e atualmente virtualmente que estamos fazendo. Então, vamos pedir nesse momento que possamos ser amparados, iluminados em relação ao nosso estudo, e que nossos guias espirituais, Dr. Herman, possam nos iluminar ao entendimento do estudo da tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então, hoje nós vamos falar do capítulo 3 da Lei do Trabalho. 2 itens: necessidade do trabalho, e o outro item, limite do trabalho e o repouso. E começamos na 674, né? Nós estamos no item necessidade do trabalho. Então, Kardec pergunta aos espíritos: a necessidade do trabalho é lei da natureza? Quer dizer, todos nós necessitamos trabalhar? É isso que Kardec quer saber, se isso faz parte da natureza humana, essa questão do trabalho se envolve a todos nós. E os espíritos respondem: o trabalho é lei da natureza. Se nós voltarmos no tempo, a gente vai ver que lá nos primórdios, quando no mundo primitivo, nós já estávamos ali trabalhando para a nossa conservação, buscando os alimentos, abrigo, nos protegendo do frio, enfim, e nos defendendo dos animais que poderiam nos atacar. Então, a gente já vê que a gente já vem lá desde o início buscando a nossa conservação. Então, isso faz parte da lei de trabalho, de uma lei da natureza. Então, nós temos necessidade, mas nós não paramos por aí. Desde aquela época, nós viemos nos desenvolvendo a questão da inteligência e fomos galgando coisas melhores, do jeito que nós estamos hoje, com tecnologia. Naquela época, nós partimos de um zero até os dias de hoje. Mas hoje continuamos com a necessidade da nossa conservação do nosso corpo físico. E aí ele continua assim: por isso mesmo que constitui, vou repetir aqui, o trabalho é uma lei da natureza, por isso mesmo que constitui uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque lhe aumentam as necessidades e os prazeres. Então, vamos buscar o entendimento aqui. A civilização está obrigando o homem a trabalhar mais. Por quê? Porque nós queremos o quê? Aumentar as necessidades, que essas necessidades, na maior parte delas, são irreais. Nós consumimos coisas que não são necessárias. Ficamos muito voltados à questão dos bens materiais e trabalhamos para a conquista desses bens materiais e que de muitas vezes nem utilizamos esses bens materiais. Mas por uma questão que hoje, como ele coloca aqui, que a civilização te obriga. Nós temos aí a televisão, a mídia o tempo todo nos influenciando, falando que nós só vamos ser felizes se tivermos tal smartphone, se tivermos um carro de última geração, enfim. Hoje nós estamos envolvidos numa mídia, nessa civilização atual, que nos faz consumir. E consumimos coisas desnecessárias. E para atender também aos nossos prazeres. Então, nós buscamos, dentro do trabalho, muitas das vezes,
própria escravidão, porque se nós diminuíssemos muito dessas necessidades que não vão nos levar a nada, essa que é a realidade, nós iríamos trabalhar um pouco menos, poderíamos ter um tempo maior para a nossa família, e ao contrário, nós estamos sempre buscando determinadas necessidades. Quando eu compro aquele bem, eu vou ser feliz com aquele bem, né? Que essa é a propaganda que é passada para todos nós. E aí você compra, e aí? E agora, o que eu faço? Vem novas necessidades para fazer você consumir outra coisa, e você vai nesse roldão, consumindo, consumindo, e com isso você vai se tornando escravo dessa parte material, né? Buscando essa questão do prazer ao tempo todo, só se acha que tem que viajar o tempo todo, festas, enfim, uma série de situações que acabam nos envolvendo e nos escravizando. É bom a gente viajar? É bom, mas tudo tem um limite, né? A gente poder participar de algumas festas, termos essa relação social, mas tudo há na natureza um equilíbrio, né? A que ponto eu estou gastando o meu tempo para atender a essas necessidades que são irreais? Será que eu estou gastando também um tempo com a minha parte espiritual? Ou será que são só os gozos materiais que estão fazendo com que eu trabalhe além do que eu necessito? Então, que a gente possa refletir em relação a isso. E Kardec ainda continua aqui, né? Por trabalho só se deve entender as ocupações materiais. Então, quer dizer, é só o trabalho que eu faço para sustentar a minha família, que isso é considerado trabalho? E aí os espíritos dizem que não. E continua aqui. O espírito trabalha, quer dizer, nós espíritos também trabalhamos, assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Então, tudo que nós fazemos de útil é o trabalho, né? Dar um exemplo aqui. Será que se eu parar para escutar alguém, eu estou trabalhando? Se esse momento que eu estou escutando alguém que está desabafando, que está com sérios problemas e está querendo pelo menos falar, nem ouvir, mas pelo menos ter alguém para que ela possa falar, desabafar as suas mágoas, as suas tristezas, isso é um trabalho. Você está ali se dispondo a ouvir aquela pessoa. Então, você vai estar ali com uma determinada finalidade útil. Por exemplo, na família, às vezes você vê um parente, um pai, uma mãe, que já estão com uma idade avançada, você ir com aquele objetivo de estar com aquelas pessoas, de conversar, de estar fazendo um diálogo, as pessoas perceberem, as mais velhas, perceberem que você está ali, poder estar dividindo uma conversa saudável, porque as pessoas com mais idade, elas já muitas das vezes não conseguem mais sair de casa. Então elas se tornam muito solitárias. E você, podendo fazer esse tipo de trabalho, é uma coisa muito útil para essas pessoas, né? Eu sei que eu vivenciei muito isso, a minha família envelheceu muito, todo mundo ao mesmo tempo, todo mundo com a mesma idade, né? Então, assim, é uma carência muito grande de você ver as pessoas sem ter ninguém para conversar. Então, você chegar lá, né, que nesse caso, para mim, é até um dever, porque são pessoas que te ajudaram a educar, né? Então, você poder estar presente, estar ali ajudando, isso é um trabalho.
Então, quando nos dias de hoje, né, que nós voltamos o nosso pensamento para fazer uma prece em relação a toda essa pandemia que nós estamos passando, nós estamos trabalhando, nós estamos tirando parte do nosso tempo para nos dedicarmos a alguém, né? Então, quando fazemos a nossa prece, né? Então, é importante nós vermos isso. E essa questão do trabalho, ela se divide em duas partes. Uma é a parte remuneratória, que nos auxilia ao nosso sustento, né? Então, nós temos que nos sustentar, manter-nos vivos, né? Então, precisamos do dinheiro. E tem uma outra parte, que é o trabalho voluntário, que nós doamos o nosso tempo para que a gente possa ajudar aos nossos irmãos a crescerem, a dividirem as suas dores. Vou dar o exemplo, por exemplo, na Casa do Caminho, a parte da evangelização das crianças, dos jovens, né? O trabalho no passe, aqui nos cursos. Enfim, a gente acaba tirando um tempo para se dedicar a outras pessoas. Isso é um trabalho. E, assim, especificamente essa questão da evangelização, do grupo jovem, eu tive um retorno na rua, né, muito grande, que foi uma vez uma pessoa de rua me pediu 25 centavos, eu já até falei isso numa palestra, mas pode ser que outras pessoas não tenham ouvido. E como eu estava na Praça Tiradentes, eu observei a pessoa e falei assim, a pessoa vai beber. Aí eu falei assim, quer saber, eu vou dar um dinheiro a ele. E dei R$ 1. E ele me devolveu, queria me devolver 75 centavos, porque a necessidade dele era apenas 25 centavos. E aí eu deixei a água que eu ia tomar e fui acompanhando ele, que ele ia lá para o garotinho, né? Que eu falei assim, não, fica com dinheiro para comprar um suco. Aí ele falou assim, não, moço, a minha necessidade são apenas 25 centavos. E aí eu falei assim, não, vou passar a dar ouvidos a ele, que é um morador de rua, né? Isso era a minha ideia. E ele foi falando que dessa vida nós não levamos nada, que a gente só leva o bem e o mal que fazemos, enfim, foi falando, né? Eu vou encurtar aqui por causa do tempo. E chegou um determinado momento que eu consegui falar que eu era espírita. Aí ele falou que ele amava Kardec e depois falou que amava Leon Denis. Isso me estranhou muito porque o Leon Denis é muito conhecido no nosso meio, né? No meio espírita. E aí eu perguntei, como é que você conhece Leon Denis? Ele falou assim, não, eu sou assistido da Malé, né? Quer dizer, a obra social do Leon Denis. Então, assim, para ver esse trabalho, né, de auxílio ao próximo, que é uma atividade que não é remuneratória, é voluntária, e que eu, naquela ocasião, pude ver o fruto disso. Assim como essa evangelização na Casa do Caminho, do grupo jovem, né, isso também vão render frutos. E como o doutor Erma fala, às vezes a gente tem muita pressa, pode ser que não seja nessa encarnação, mas esse trabalho útil que está sendo feito está se levando a outras pessoas a ter um outro entendimento. Num determinado momento, elas podem ter esse despertar. Quantas dessas jovens, dessas crianças que se tornaram membros da Casa do Caminho, né? Então, assim, nós temos esses dois tipos de trabalho, o voluntário e o remuneratório. Tanto que ele fala aqui nessa resposta 675, né? O espírito trabalha. Então, quando nós estamos fazendo esse trabalho voluntário, com amor, com carinho, com afeto às pessoas,
esse é um trabalho que nós estamos desenvolvendo o nosso lado espiritual. Então é muito importante que nós entendamos que toda ocupação útil é trabalho. O dever de casa, esse trabalho que é feito dentro de casa, hoje as mulheres têm 2 jornadas de trabalho. Se o homem não ajudar, não cooperar, a louça não vai ficar limpa, nós não vamos ter comida. Então, cada um tem que fazer tem que dar o seu trabalho dentro da própria casa, né? E não necessariamente, eu falei aqui da casa espírita, mas não necessariamente a pessoa precisa ter alguma religião. Ela pode ser útil de várias formas. A casa espírita, ela consegue reunir melhor, mais organizado. Mas isso não significa que lá fora a pessoa não tem uma boa condução e não está sendo útil. Eu estou dando só um exemplo em relação a esse tipo de atividade. Então, serve para dentro de qualquer instituição religiosa, ou a pessoa ser uma boa pessoa e trabalhar para os outros, ajudar, né? Ser uma pessoa prestativa, estar sempre ali ajudando alguém, né? Podendo ser útil. E falando nisso, a gente, nos dias de hoje, só para a gente ter uma ideia da gente ser útil, hoje é um momento que passamos. Se eu coloco a minha máscara, se eu lavo a minha mão com álcool gel, se eu busco ter um distanciamento, eu estou fazendo uma atividade útil de não me contaminar devido à questão que nós estamos passando, dessa pandemia. E se eu estiver pensando mais além de eu não passar, não transmitir o vírus para uma outra pessoa, caso eu me contamine, eu também estou contribuindo para que os profissionais da saúde trabalhem menos, porque nos dias de hoje eles estão sobrecarregados de trabalho. E como nós vamos ver lá no final, nós necessitamos, o corpo físico necessita do repouso também. Então, que a gente possa também ter essa ideia de que esse momento que passamos é um momento muito crítico. E qualquer atividade que possamos fazer em prol do outro, porque tem muita gente também passando fome, devido ao desemprego, uma série de situações com essa pandemia, nós podemos ajudar, contribuir. Então, nesse momento, não se falta trabalho, né? E eu estou me relacionando também muito à questão da parte médica pela sobrecarga de serviço que eles estão tendo, além do lado psicológico deles. A hora que você perde uma pessoa que está sobre a sua responsabilidade, é uma dor enorme que eu não tenho como medir essa dor, né? Por mais empenho que os médicos, enfermeiros, assistentes que estejam lá trabalhando, né, se dedicando, eles estão numa exaustão muito grande. Então, nós aqui temos que fazer o nosso trabalho, evitar a propagação do vírus, buscar dentro das nossas condições, evitar tudo isso também, para não sobrecarregar aqueles que estão lá, a pessoa de limpeza, o rapaz que toma conta lá da organização, porque tudo isso está sobrecarregando alguém. Então, que a gente, como está aqui, toda ocupação útil é trabalho. Então, que façamos a nossa parte em relação a isso. Isso é uma coisa muito importante, porque a parte médica realmente está muito sobrecarregada, né? 676. Por que o trabalho se impõe ao homem? Resposta dos espíritos. Por ser uma consequência da sua
natureza corpórea, como eu falei anteriormente. Nós temos que trabalhar para nos alimentarmos e nos mantermos vivos, né? Nós temos, isso é uma necessidade que nós temos, né? Tanto os animais que também fazem isso, e nós temos essa necessidade corpórea. Só que nós temos uma coisa que nós recebemos a mais, né? Que é a nossa inteligência. Então, que nós possamos trabalhar muito em relação à nossa inteligência, né? Que é uma coisa que nos diferencia em relação aos animais. Os animais trabalham para sobrevivência, né? É um trabalho para manter a espécie viva. E nós trabalhamos também essa parte corpórea, né? Que nós necessitamos, mas também desenvolvemos a nossa inteligência. Isso é uma coisa assim que nós temos que pensar o quanto Deus foi benevolente com todos nós, nos dando essa parte para nos desenvolvermos, né? E a lei é de progresso, né? E aí os espíritos continuam. É expiação, então quer dizer, pode ser uma consequência da sua natureza corpórea, o trabalho, né? É uma expiação ao mesmo tempo, que é um meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. Quer dizer, nós estamos espiando e buscando aperfeiçoar a nossa inteligência. Aí eles continuam aqui, ó, sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância, quanto à inteligência. Quer dizer, se nós não trabalharmos, nós não vamos desenvolver a nossa inteligência e vamos permanecer num estado de infância. Por isso é que o seu alimento, sua segurança e seu bem-estar dependem do seu trabalho e da sua atividade. Em compensação, ao extremamente fraco de corpo, outorgou Deus a inteligência, mas é sempre um trabalho. Quer dizer, se você trabalha, você tem condições, através do seu corpo físico, de desenvolver trabalhos e tudo, mas muitas vezes é uma pessoa que não tem isso, mas é uma pessoa extremamente inteligente. E a inteligência você desenvolve determinados trabalhos, né? 677. Por que prover a natureza por si mesma a todas as necessidades dos animais? Foi o que eu falei anteriormente, né? O animal, ele trabalha, o resultado dele é a própria conservação. É como ele coloca aqui, no finalzinho aqui. Daí vem que do trabalho não resulta progresso, né, para os animais. Eles, apesar deles trabalharem, como eles trabalham apenas para a sua conservação, dali não vai resultar nenhum progresso, como nós progredimos devido à nossa inteligência. Ao passo, aí ele continua, ao passo que a do homem visa um duplo fim, né? A conservação do corpo, como já havia falado, e o desenvolvimento da faculdade de pensar. E essa faculdade de pensar, nós também, além de tudo que nós desenvolvemos, essa tecnologia que está aqui, da gente poder estar gravando, retransmitindo isso, né? O homem tem um outro diferencial muito grande, que ele já pensa em Deus. Então, isso também é um grande diferencial em relação aos animais. É a faculdade de pensar, o que também é uma necessidade e o eleva acima de si mesmo, né? Essa questão de Deus. Quando digo que o trabalho dos animais se cifra no cuidarem da própria conservação, refiro-me ao objetivo com que trabalham, né? Esse é o objetivo do trabalho deles. Entretanto, provém as suas necessidades materiais, eles se constituem inconscientemente executores dos desígnios do Criador. Quer dizer, cada animal tem uma função dentro da criação, né? E assim, o trabalho que executam também concorrem
para a realização do objetivo final da natureza, se bem quase nunca lhe descobrais o resultado imediato. Né? Esse descobrais aí somos nós. Nem sempre a gente consegue descobrir tudo dentro da natureza. A ciência já avançou bastante, trazendo uma série de coisas relacionadas à questão dos animais, né? Mas nem tudo ainda nós conseguimos ainda foi revelado, né? 678. Nos mundos mais aperfeiçoados, os homens se acham submetidos à mesma necessidade de trabalhar. Quer dizer, no mundo espiritual tem necessidade do trabalho e os espíritos respondem: a natureza do trabalho está em relação com a natureza das necessidades. Né? A natureza do trabalho está em relação com a natureza das necessidades. Quais são as necessidades no mundo espiritual? Se é como ele coloca aqui, nos mundos mais elevados. Então, essas necessidades materiais já são bem menores do que as nossas. Eles ainda têm determinadas necessidades, mas estão sempre trabalhando. Até espírito puro, que já não precisa mais dessa parte material, eles também trabalham. Né? Quanto menos materiais são estas, menos material é o trabalho. Né? Então você pode ficar numa parte diferente desse trabalho que nós estamos acostumados aqui. Né? Quando nós pedimos a ajuda espiritual, não é um trabalho material que é feito, né? São trabalhos de orientação mediúnica que recebemos, né? Lá na Casa do Caminho, quando o Dr. Herman nos orienta, quando vamos lá no passe de cura, né? Recebemos a orientação do plano espiritual. Aí ele coloca aqui, ó, não deduzais, daí, porém, que o homem se conserve inativo e inútil. A ociosidade seria um suplício em vez de ser um benefício. Quer dizer, para que a gente não pense que é apenas o trabalho material, né? Que existem outros trabalhos e que estão lá sendo úteis, nos auxiliando também. 679. Achar-se-á isento da lei do trabalho o homem que possua bens suficientes para lhe assegurar a existência? Ganhei na Mega Sena. Comprei aí, sei lá, 200 imóveis, botei para alugar, não preciso mais trabalhar. Eu estou isento do trabalho? Essa é a pergunta. Então, os espíritos falam, talvez do trabalho material, sim, porque você, sem o seu suor, sem nada, você recebeu um dinheiro, conseguiu constituir lá, nesse exemplo que eu estou dando, e você está recebendo mensalmente um bom dinheiro. Né? Então você realmente não precisaria mais trabalhar. Mas toda ocupação útil é um trabalho. Então, quando você não tem necessidade mais de ir no trabalho, né, na sua empresa, você tem um tempo livre. E esse tempo livre você pode utilizar ele de uma forma útil. Você pode estar ensinando, você pode estar fazendo alguma atividade relacionada ao bem. Então, isso é uma coisa importante que a gente possa ver que, mesmo que eu não precise do dinheiro, que ele tenha vindo de outras fontes e que está me dando um bom sustento, eu posso estar trabalhando, como eu botei lá no início, de forma voluntária, auxiliando aos meus irmãos, buscando uma caminhada melhor, para que cada um possa se desenvolver. Então, a partir do momento que eu estou ajudando alguém, que eu estou auxiliando a determinados grupos, enfim, fazendo alguma atividade útil, eu estou trabalhando. Não necessariamente esse trabalho de ir a um emprego e ganhar dinheiro, porque eu já, nessa questão, é como ele coloca, ele não precisa mais. Então ele fala assim, ó, do trabalho material talvez não, porém da obrigação de se tornar útil, essa você precisa, conforme os meios de que disponha, nem de aperfeiçoar a sua inteligência
ou a dos outros. Quer dizer, podemos aperfeiçoar a do outro, a nossa, né? O que também é trabalho. Aquele a quem Deus facultou a posse de bens suficientes a lhe garantir a existência, não está, é certo, constrangido a alimentar-se com o suor do seu rosto. Né? Quer dizer, ele não precisa trabalhar, mas tanto maior lhe é a obrigação de ser útil aos seus semelhantes, quanto mais ocasiões de praticar o bem lhe proporcionam o adiantamento que lhe foi feito. Né? É aquilo que eu falei, ele tem mais tempo para poder trabalhar no bem. Né? Nós temos o nosso emprego, temos que trabalhar, né? E também fazer esse trabalho dentro da casa espírita. Então, nós não conseguimos dedicar as nossas horas todas ao centro. Né? Então, se uma pessoa já tem esse dinheiro, ela pode fazer isso. 680. Não há homens que se encontram impossibilitados de trabalhar no quer que seja e cuja existência é, portanto, inútil. Eles colocam aqui: Deus é justo e, pois, só condena quem voluntariamente tornou inútil a sua existência. Eu tenho um exemplo, meu pai tinha um primo e o filho dele, meu pai falava que a única coisa que ele mexia era os olhos, era a única coisa. Né? E os médicos até na época falaram que ele só teria uns 3 anos de vida. Os pais morreram com mais de 90 anos, cada um. Primeiro foi o pai, depois a mãe, e o rapaz veio morrer na faixa de 60 e poucos anos. Né? E foi uma luta. Quer dizer, esse não tinha como trabalhar, não tinha como fazer nada. Né? A mesma coisa, as crianças que são assistidos lá da Dona Meca, que vem na Casa do Caminho tomar o passe. Né? Então, a sociedade tem que ajudar a sustentar essas pessoas. Agora, só é condenado aquele que se torna essencialmente inútil. Eu tinha um vizinho, eu era garoto, ele devia estar aí numa fase de uns 40 anos, e ele passou a viver apenas do rendimento que o padrasto deixou para a mãe. Né? Ele era militar, a mãe ficou com um bom salário, e ele só vivia lá num bar, né, tomando a sua cerveja e tal, jogando, carteado, fumando. E quando a mãe desencarnou, ele não tinha mais como trabalhar, ele também já estava aí com quase seus 70 anos. O que ele fez? Passou a casa dele para uns parentes, mas que deixasse um quarto para ele, que desse um pouco de dinheiro para ele poder sustentar o vício da bebida e do cigarro. E com isso ele não durou 4 meses. Né? Para vocês verem como uma pessoa sem o trabalho, né, de forma voluntária, ocorre, né, essas coisas. E aqui a 681, a lei da natureza impõe aos filhos a obrigação de trabalharem para os seus pais? Claro, certamente que sim, né? Porque a gente tem que pensar naquela questão filial. Né? Vai chegar um momento em que nós, que somos pais, vamos estar com idade e que, de repente, a gente pode ser que o dinheiro, né, de aposentadoria vai diminuindo e a gente não tem nem como nos sustentarmos, principalmente com medicamentos, com uma série de coisas que a pessoa de idade vai passando a ter. E com isso nós temos que ter esse amor filial, né? Não apenas pelo dever, e sim pelo amor. E como ele coloca aqui também na resposta, né? A questão dos próprios pais, enquanto os filhos estavam muito frágeis, foram eles que ajudaram. Né? Então a gente tem uma troca isso. Quer dizer, você tem o amor paternal e o amor filial, e que isso seja
através do amor, desse sentimento maior, e não apenas de um dever. Né? Aqui eu vou trazer só um trechinho do livro Reportagem de Além Túmulo, Chico Xavier e o Espírito Humberto de Campos, né? Que é o valor do trabalho. É uma moça de bom coração, mas que ela não gostava de trabalhar. Né? Eu trouxe só alguns trechinhos aqui, só para vocês terem uma ideia do que ocorre. É mais ou menos o que eu falei desse outro rapaz. Ninguém contestava os nobres sentimentos de Cecília Montalvão. Entretanto, era de todas sabida sua aversão ao trabalho. Inclusive, quando a mãe estava doente, ela nem isso ajudava. No fundo, excelente criatura, cheia de conceitos filosóficos, por indicar ao próximo os melhores caminhos. Se a família adotasse outros princípios que não fosse o espiritismo cristão, Cecília talvez a sua vida fosse no convento, né? Acentuando-se-lhe a preguiça mental, vivia segregada, longe de tudo, de todos. Essa atitude influía vigorosamente no seu físico e muito antes de 30 anos, Cecília regressava ao plano espiritual, absolutamente envolvida na atmosfera de ilusões. Por isso mesmo, dolorosas lhe foram as surpresas da vida real. Despertou além túmulo, sem lobrigar viva alma. Depois de longos dias solitários e tristes, a caminhar sem destino, encontrou uma colônia espiritual onde, no entanto, não haviam criaturas em ociosidade. Todos trabalhavam afanosamente. Tá? Só para vocês, seria importante dar uma lida nisso, para vocês terem uma ideia melhor do que eu estou trazendo aqui. 682 é o limite do repouso, do trabalho e do repouso. Sendo uma necessidade para todo aquele que trabalha, o repouso não é também uma lei da natureza? Sem dúvida. O repouso serve para a reparação das forças do corpo e também é necessário para dar um pouco mais de liberdade à inteligência, a fim de que se eleve acima da matéria. Quer dizer, essa liberdade à inteligência, tem hora que nós estamos parados, descansando, mas nós não deixamos de pensar. Nós ainda estamos trabalhando, né? A gente acaba trabalhando aí, pensando o que fazer nas coisas. Qual o limite do trabalho? O das forças, né? Da força física. Em suma, a esse respeito, Deus deixa inteiramente livre o homem. Quer dizer, se eu quiser trabalhar mais, que eu trabalhe, né? Mas está limitado a nossa força física, né? 684, se deve pensar dos que abusam de sua autoridade, impondo a seus inferiores excessivo trabalho. Resposta: isso é uma das piores ações. Todo aquele que tem o poder de mandar é responsável pelo excesso de trabalho que imponha a seus inferiores, porquanto, assim fazendo, transgride a lei de Deus. E aí a gente pode pensar aqui nessa questão política, a qual eles, com 4 anos, 8 anos, eles se aposentam e querem fazer com que as pessoas aqui embaixo trabalhem 70 e tantos anos para poder se aposentar e com um saláriozinho pequenininho, né? Então, a gente poder prestar atenção quando nós estamos no comando de alguma coisa, né? 685. Tem o homem o direito de repousar na velhice? Sim, que a nada é obrigado, senão de acordo com as suas forças. Questão A. Então, que há de fazer o velho que precisa trabalhar para viver e não pode? Aí vem a questão filial, né? O forte deve trabalhar para o fraco. Não tendo este família, a sociedade deve fazer as vezes desta. É a lei de caridade. E aqui, só para completar, isso aqui é muito, muito legal,
a nota de Kardec, né? Não basta se diga ao homem que lhe corre o dever de trabalhar. É preciso que aquele que tem de provar a sua existência por meio do trabalho encontre em que se ocupar, o que nem sempre acontece. Quando se generaliza a suspensão do trabalho, assume as proporções de um flagelo, qual a miséria. A ciência econômica procura remédio para isso, no equilíbrio entre a produção e o consumo. Esse equilíbrio, porém, dado seja possível estabelecer-se, sofrerá sempre intermitências, durante as quais não deixa o trabalhador de ter que viver. Há um elemento que se não costuma fazer, pesar na balança, e sem o qual a ciência econômica não passa de simples teoria. Esse elemento é a educação, não a educação intelectual, mas a educação moral. Não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros, e sim àquela que consiste na arte de formar os caracteres a que incute hábitos, porquanto a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Ainda tem mais um pedacinho, mas eu vou terminar por aqui, tá? Tenha sido proveitoso o estudo de hoje, tá? Muito obrigado.